Paris, mundialmente conhecida como a Cidade Luz. É um centro de arte, moda, gastronomia e cultura. Com uma rica história que remonta a mais de 2000 anos, Paris tem sido ponto de referência para pensadores, artistas e intelectuais de todo o mundo. Suas ruas encantadoras, repletas de cafés, boutiques e monumentos históricos, oferecem aos visitantes uma experiência única. O charme de Paris está presente nos seus icônicos marcos como a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo, a Catedral de Notre-Dame e o Museu do Louvre, lar da Mona Lisa e de inúmeras obras-primas. Além disso, o rio Sena que atravessa a cidade oferece vistas pitorescas e passeios de barco que revelam a beleza arquitetônica dessa cidade incrível. Já sediou os Jogos Olímpicos 2 vezes, em 1900 e 1924. Agora, em 2024, Paris está prestes a fazer história mais uma vez ao sediar os Jogos Olímpicos pela 3ª vez. Uma cidade que combina perfeitamente o antigo e o novo, a tradição e a modernidade, oferecendo a todos que a visitam uma experiência inesquecível e multifacetada. Vem comigo explorar essa cidade única, seja durante as Olimpíadas ou depois dela. E começamos o nosso roteiro em Paris da melhor forma, alimentando o corpo e a alma. E a gastronomia parisiense é outra faceta fantástica dessa cidade, famosa por seus queijos, vinhos e, claro, os croissants. E foi assim que, virando em uma simples esquina, eu encontrei um café com uma plaquinha onde dizia os melhores croissants do mundo. E como eu apenas arranho algumas palavras em francês, eu fui logo mandando um bonjour por educação e perguntando em inglês tudo sobre este lugar que me deixou super instigado. A atendente, sempre muito simpática, me contou todas as histórias e me mostrou essas maravilhas. Uma baita experiência, e eu fico aqui pensando como o inglês pode levar a gente para qualquer lugar do mundo. Então, se você quer ter a mesma experiência e desenrolar uma conversa tranquilamente com o nativo, aqui vai uma dica muito bacana. A Rosetta Stone é uma plataforma de ensino de idiomas e eu fiquei bastante impressionado com tudo que eles oferecem. Eles possuem uma metodologia imersiva, onde você aprende através de imagens, áudio de nativos e atividades, o que te ajuda a pegar o idioma bem mais rápido. E tudo isso numa plataforma intuitiva, prática, onde você escolhe o idioma que quer aprender entre os 25 disponíveis. Eles têm alguns planos, mas o mais legal, se você quiser acesso a todos os idiomas disponíveis para o resto da vida, pode optar pelo plano vitalício, por um pagamento único de apenas R$ 499, que está com 50% de desconto. Lembrando que este plano possibilita estudar qualquer idioma da plataforma para toda a vida. Gostou dessa dica? Então é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, se jogar nos estudos e chegar confiante na França ou em qualquer lugar do mundo. E agora vamos seguir o nosso roteiro, e neste vídeo eu vou apresentar para vocês 20 lugares incríveis para conhecer em Paris, para você visitar em qualquer época do ano, e que é uma boa notícia, é quase tudo de graça. E a melhor forma de começar o seu roteiro com o pé direito na Cidade Luz é aqui, aos pés da Torre Eiffel. Visitar Paris e não conhecer a Torre Eiffel é como não visitar Paris. Estamos falando do monumento mais famoso e mais fotografado do mundo, o principal cartão postal da França e o principal símbolo da cidade. A sua silhueta icônica é reconhecida facilmente por qualquer pessoa nos 4 cantos do mundo.
A torre foi construída por Gustave Eiffel para a Grande Exposição Universal de Paris de 1889 e, acreditem, ela seria desmontada ao fim da exposição. Acredite ou não, no começo os franceses torciam o nariz para a torre, mas o tempo foi passando e ela caiu no gosto popular e ficou eternizada no Champ de Mars. A construção durou 2 anos e Gustave empregou mais de 200 trabalhadores para erguer este maciço de ferro fundido de 300 metros de altura. Depois da exposição, ela ficou sem uso. Chegou a abrigar antenas de rádio durante as 2 guerras mundiais e hoje é o monumento mais visitado do mundo. 7 milhões de pessoas sobem na torre todos os anos, fora o número imensurável de pessoas que a visitam sem subir. Você não precisa subir na torre, só de admirar sua beleza à distância já faz a viagem valer a pena. Mas se você pretende subir, recomendo comprar sua entrada com antecedência. O link está na descrição do vídeo. E a segunda parada deste roteiro é nos Jardins do Trocadéro, que se projetam na colina às margens do Sena, no lado oposto à Torre Eiffel. Mas o que leva tanta gente aos Jardins do Trocadéro é a visão privilegiada da torre. Quer uma dica? Vá no fim do dia para curtir o pôr do sol e, claro, o acender das luzes da torre mais famosa do mundo. No lado oposto aos Jardins do Trocadéro fica o Champ de Mars, o Campo de Marte. É o endereço oficial da torre e dele temos vistas incríveis dela. Uma das maiores áreas verdes da cidade, ele já foi um campo de vinhedos, mas o lugar tem bastante história para contar. Já foi usado para treinamento militar, já testemunhou algumas batalhas, também foi palco do banquete de casamento do Duque de Orleans em 1837. Vá até o trecho final da Rue de l'Université, a Rua da Universidade, e tem uma das mais belas imagens da torre. É o lugar perfeito para fotos. Seguindo pelas margens do Sena, chegamos a mais uma parada no nosso roteiro, a Ilha dos Cisnes. Mas o que faz deste lugar pouco visitado tão especial? A vista, ou algumas vistas incríveis de Paris. Para começar, pela ponte Bir-Hakeim, uma das mais bonitas da cidade, inaugurada em 1905 em substituição à ponte anterior de 1878. É daqui que, na minha modesta opinião, temos uma das mais belas vistas da torre e certamente por conta disso a ponte é muito usada para ensaios fotográficos. E o passeio pela ilha é bem bacana e ela guarda mais uma curiosidade bem interessante de Paris. Talvez vocês não saibam, mas a Estátua da Liberdade lá de Nova York é francesa. E talvez vocês também não saibam que existe uma Estátua da Liberdade americana aqui em Paris. Vou mostrar para vocês e contar essa história. A Estátua da Liberdade original foi um presente da França para os Estados Unidos para comemorar o centenário da Declaração de Independência Americana em 1876. Em 1889, foi a vez dos norte-americanos devolverem a gentileza para comemorar os 100 anos da Revolução Francesa, oferecendo à cidade uma réplica em bronze de 22 metros de altura da famosa estátua. E ela foi instalada aqui, na Ilha dos Cisnes, e originalmente a estátua estava voltada para o leste, mas em 1937 a sua orientação foi modificada e hoje ela olha em direção à sua irmã, lá em Nova York.
E já que estamos falando da Ilha dos Cisnes, certamente passear pelas margens do Sena é um dos passatempos favoritos para quem vai a Paris. O vai e vem de barcos, cenários únicos e a sensação de calmaria em uma das cidades mais populosas do mundo. Comece o seu passeio nas redondezas da Torre Eiffel e siga até a Ponte Alexandre III, uma das regiões mais bonitas da cidade. Vá por uma margem e volte pela outra. E se você acha que as conexões com a Estátua da Liberdade lá de Nova York acabaram, você se engana. Seguindo pelas margens do Sena, talvez você note uma réplica da tocha da Estátua da Liberdade. É que em 1987 os americanos deram de presente para os franceses uma réplica da tocha. Curioso e triste é que no túnel embaixo do monumento foi onde a princesa Diana nos deixou em 1997, e a tocha acabou virando um monumento a Diana. Até hoje as pessoas acendem velas e depositam flores lá, e muita gente acha que o monumento é uma homenagem a Diana. E depois de explorar as margens do Sena, que tal um passeio de barco pelo rio? O passeio de barco no Sena é um dos mais populares na cidade e proporciona uma visão completamente diferente de Paris. E existem vários passeios. Eu vou deixar os links de alguns dos passeios mais legais aqui embaixo na descrição do vídeo. E agora, que tal passar um dia no Museu do Louvre? Sim, eu estou sendo totalmente literal, o museu é gigantesco, é impossível visitar adequadamente em poucas horas. Claro que talvez você não tenha um dia inteiro à disposição, mas dedique ao menos uma tarde completa para conhecer um dos museus mais famosos do mundo. Agora prepare o seu coração para o momento mais esperado e mais lotado, é o setor de pintores italianos, e ali a gente toma um banho de Botticelli, Da Vinci, Raffaello, Tiziano e Caravaggio, certamente a maior concentração de mestres que você verá na sua vida. E a Mona Lisa, é inegável que ela é a super estrela do lugar, e tem muita gente que vai visitar o Louvre só para ver a maior obra de Leonardo da Vinci. Dica: compre a sua entrada com antecedência, o link para comprar está na descrição do vídeo. Nunca deixe para comprar na hora, pois você vai enfrentar filas quilométricas. E saindo do Louvre, o Jardim das Tulherias é parada obrigatória. Ele surgiu a partir da construção do Palácio das Tulherias em 1564, pois naquela época todo palácio precisava de um grande jardim. Hoje o jardim é um dos espaços públicos mais visitados de Paris. Localizado entre o Museu do Louvre e a Praça da Concórdia, é ideal para um passeio tranquilo no meio da natureza. E atravessando a Praça da Concórdia, chegamos naquela que é a avenida mais famosa de Paris e certamente uma das mais famosas do mundo, a Champs-Élysées. A avenida é endereço de algumas das lojas mais caras do mundo. É Louis Vuitton de um lado, Dior do outro, Bulgari, Chanel, mas também tem H&M, C&A, Zara, Nike, Adidas e até McDonald's. Digamos que a Champs-Élysées é mais democrática do que muita gente imagina. Existe um ditado em Paris que diz que todos os caminhos levam ao Arco do Triunfo. Todos não, mas pelo menos 12 sim. São 12 grandes avenidas que desembocam no Arco do Triunfo. Ele foi encomendado pelo imperador francês Napoleão Bonaparte depois da vitória francesa na Batalha de Austerlitz, em dezembro de 1805. Mas enquanto o arco era projetado, Napoleão se deu mal na Batalha de Waterloo, na Bélgica.
em 1915, batalha essa que foi o fim das guerras napoleônicas. E aí que o projeto do Arco do Triunfo caiu no limbo e só foi finalizado em 1836. É impossível ignorar o monumento de 50 metros de altura, que é um dos principais cartões postais da França. Não deixe de subir até o topo do Arco do Triunfo, especialmente lá pelo fim do dia. Lá de cima temos uma das mais belas imagens de Paris, incluindo uma bela vista da Torre Eiffel. Paris é cortada pelo rio Sena, e no rio existem duas grandes ilhas, a de la Cité e a de Saint-Louis, uma ligada à outra e ambas bem conectadas à cidade por pontes e até por uma estação de metrô. Mas o que torna esse pedacinho de Paris tão especial é que foi aqui que a cidade surgiu e onde fica a sua maior joia da arquitetura gótica, a Catedral de Notre-Dame, mas falaremos dela um pouco mais adiante. E naturalmente que por ser a parte mais antiga e medieval da cidade, é quase um universo à parte do restante de Paris quando falamos de arquitetura e urbanismo. É lá que, além da Notre-Dame, fica Saint-Chapelle e La Concierge. E além desses monumentos lindos, andar pela ilha é um programa gostoso para um dia em Paris. Não deixe de explorar as balconies, essas banquinhas tradicionais espalhadas pelas margens do Sena. As primeiras caixas verdes foram instaladas aqui em 1859 e em 1930 chegaram ao padrão atual. Desde 1991, são patrimônio mundial da Unesco. As banquinhas vendem na sua maioria livros usados, revistas antigas, discos e flores. Também não é difícil encontrar souvenir de Paris ao lado de algumas antiguidades. Certamente, a grande atração da ilha é a Catedral de Notre-Dame. Construída entre 1163 e 1245, era um dos lugares mais visitados da cidade antes do fatídico incêndio de 2019, que a destruiu parcialmente. Hoje, a Notre-Dame passa por um imenso processo de reconstrução. Ela devia ter sido aberta para as Olimpíadas, mas os trabalhos demoraram mais do que o esperado e ela deve ser reaberta somente em dezembro deste ano. Andar pelo interior da igreja era uma viagem no tempo e subir até uma das torres de 69 metros de altura era um passeio imperdível. E apesar dela estar fechada para visitação, vale muito visitar a parte externa e admirar sua arquitetura no mínimo resiliente. Um imponente prédio chama atenção em uma das margens do Sena. É o Hôtel de Ville, ou Prefeitura de Paris, um dos edifícios mais emblemáticos da cidade. A história dele remonta ao século XIV, quando a Prefeitura de Paris foi instalada em um edifício neste mesmo lugar. Em 1533, o arquiteto italiano Domenico da Cortona foi encarregado de construir um novo edifício no estilo renascentista, obra que foi concluída em 1628. Mas durante a Comuna de Paris de 1871, o Hôtel de Ville foi incendiado e grande parte do seu edifício original foi destruído. O prédio atual é uma reconstrução realizada entre 1874 e 1882, que manteve a fachada renascentista, mas modernizou o seu interior. A poucos metros do Hôtel de Ville fica outro ícone modernista de Paris. Em termos arquitetônicos, o Centro Georges Pompidou é diferente de tudo que você vai ver em Paris. Inaugurado em 1977, ele foi construído com tubos coloridos e estruturas metálicas. O lugar parece uma fábrica ou algo que ainda está em construção em meio a prédios clássicos. Em uma área de 7.500 metros quadrados, nos seus 6 andares, concentra exposições permanentes do Museu Nacional de Arte Moderna da França, com obras de Matisse, Picasso, Kandinsky e Miró.
E agora vamos do diferentão Pompidou para um dos parques mais amados pelos parisienses, o Jardim de Luxemburgo. Considerado um dos parques mais bonitos de Paris, ele surgiu com a construção do Palácio de Luxemburgo entre os anos de 1615 e 1617, pois a Maria de Médicis estava cansada de viver lá no Louvre. Para quem se perdeu no fio da história, a Maria de Médicis foi a segunda esposa do rei Henrique IV e rainha consorte da França. O Jardim de Luxemburgo tem uma área verde enorme, com lagos, campos, jardins, estátuas e cadeiras metálicas, onde é uma delícia se jogar para aproveitar o sol do outono ou inverno. Vocês devem se lembrar da Ponte do Amor ou da Ponte dos Cadeados de Paris, correto? Aquela onde os casais apaixonados prendiam seus cadeados com seus nomes e faziam juras de amor eterno. Eram tantos cadeados que ela corria o risco de desabamento, até que toneladas e mais toneladas de cadeados foram retirados pela prefeitura de Paris. A Ponte des Arts, ou Ponte das Artes, foi a primeira ponte de metal construída em Paris, entre 1802 e 1804, durante o reinado de Napoleão Bonaparte. Seu nome vem do Louvre, que na época era chamado de Palais des Arts, Palácio das Artes. Mas em 1979, a estrutura considerada insegura foi fechada. A atual ponte é uma réplica fiel da original, que foi inaugurada em 1984. E mesmo sem os cadeados, ela continua sendo a Ponte dos Apaixonados em Paris. É impossível não se apaixonar por Montmartre, o meu bairro favorito em Paris. Se você já assistiu o filme O Fabuloso Destino de Emily Poulain, sabe bem do que eu estou falando. Se não viu, recomendo muito. A obra de Jean-Pierre Jeunet, com Audrey Tautou no papel de protagonista, imortalizou o bairro parisiense. Ele é salpicado de bares, restaurantes e cafés super charmosos. Além disso, as ruas são cheias de artistas, pintores e poetas. Cada cantinho é um verdadeiro cenário de cartão postal. O famoso Moulin Rouge, que também foi tema de filme, é o mais famoso cabaré de Paris, fica ali pertinho, no Boulevard Clichy. A Basílica de Sacré-Cœur é uma das estrelas de Paris. Sempre repleta de visitantes, a opulente basílica fica no alto do Montmartre, que adivinha, dá nome ao bairro. É o ponto mais alto de Paris, e de lá a gente tem uma vista linda da cidade. Ela é toda feita em mármore branco e começou a ser construída em 1875 e só ficou pronta em 1914. E para entrar na basílica, a gente não paga nada. Em uma das suas cúpulas tem um mirante, onde a entrada é paga. Uma das cidades mais apaixonantes do mundo, Paris é um daqueles destinos onde não nos cansamos nunca. Vive la France! E se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, é muito importante pro Voo na Janela. Siga o canal caso ainda não sigam e até o próximo vídeo.